isso aí. A nossa reflexão de hoje é sobre a construção da identidade humana. Por que que a gente tem hoje, né, vive um momento de tanta barreira, né, de tanta ebulição, na verdade, de se questionar o masculino e feminino, como se isso não existisse, como se tudo fosse uma coisa só. E, na verdade, não é. Né? Nós falamos de características físicas, mas eu queria também trabalhar um pouquinho com o senhor, pastor, nosso psicólogo, as características emocionais da mulher. Emocionalmente, qual a diferença mulher e homem? Olha, eu penso que a mulher, ela não só psicologicamente, mas até a questão orgânica, né? Ela vai ter uma tendência a expressar mais emoções. Então, isso se construiu dessa maneira porque eu acho que isso é uma espontaneidade, isso é natural. Então, historicamente, a gente foi aprendendo que a mulher tem essa permissão de expressar mais as emoções, principalmente as emoções consideradas de um choro, consideradas de fragilidade, né? Uma tristeza, uma depressão. Dificilmente você vai ver um homem dizendo que ele está em depressão, mas a mulher, ela fala isso com mais facilidade. Dificilmente você vai ver um homem buscando ajuda em um consultório psicológico ou psicanalítico, né? Isso é mais tendência da mulher. Então, eu acho que até para essa questão da própria natureza, né, a mulher, por exemplo, o homem não tem TPM, né? A mulher na TPM, ela solta as emoções. Não, que isso? Ontem você estava bem, agora você está assim, né? Você é bipolar? Não, não é bipolar. Da característica, veio numa ebulição. E quem é essa pessoa? É essa que tem essas emoções, né? Que expressa um pouco mais. O homem, na sua própria construção, foi necessário ser um pouco mais guerreiro, porque antigamente a mulher ficava cuidando das crias em casa, nas cavernas, o homem tinha que ir à caça e tinha que enfrentar os animais. Então, eu acho que essa coisa aí também foi se tornando, né, construído ali dentro e foi sendo passado. Então, ao homem não é muito permitido a expressão das emoções, mais de agressividade. A mulher consideradas mais de fragilidade. Isso é histórico, né? A Luciana falar um pouco aí. A sensibilidade, né? Essa questão da sensibilidade, da emoção ou da racionalidade de homens e de mulheres, isso é função da permissividade do meio ou existem características mesmo biológicas, cientificamente provadas, que há diferença entre homem e mulher nesse sentido? A priori, não. Ele estava dizendo sobre necessidade, né? Eu acho que vai para além da necessidade. Eu acho que com a permissão, tanto homens quanto mulheres puderam descobrir que o seu desejo ali perpassava por pontos que eram masculinos antes, né? Então, tem mulheres que simplesmente não gostam, não têm desejo, ou enfim, né, não se veem atravessadas com as questões do lar. E vão para o lado da ciência, vão para o lado do estudo, que era uma saída masculina. Né? Há tempos atrás não podia sequer estudar, né? Vamos lembrar disso. Então, eu acho que possibilitou ou ampliou aí o campo de escolha para esses sujeitos. Mas existem mulheres, e isso a gente vê na clínica, que são realmente mais emocionais, mais afetivas, mas tem outras que são completamente regidas pelo que a gente chama de norma fálica. Intelectuais, contabilizados, sabe? Essa dinâmica do homem, tenho um, tenho dois, tenho três, olha, ele só tem dois, ganhei dele. Isso é uma dinâmica masculina, né? Mas tem mulheres que funcionam nessa mesma dinâmica, né? De coleção, enfim, de tudo, de livro, de diploma, isso é uma norma masculina, né? Contável. Homens mais racionais, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? Mas essa tem história também que são de Marte, né? São. E homens que são de Vênus sem nenhuma dificuldade, isso não afeta a masculinidade, isso não muda nem o que ela está falando aí, algumas mulheres vão mais para a questão até da matemática, de fazer um mestrado, um doutorado, isso é arte. Entendeu? Isso é dar vazão a uma vocação, alguma coisa que está pulsando ali dentro dela, até de uma maneira natural. Eu acho que isso é uma coisa muito saudável. Eu acho que isso daí, para mim, é semear flores. E não é carregar pedras, remover pedras. Entendeu? Que é uma questão da vocação. Agora, quantas mulheres precisam hoje se dedicar a alguma coisa até um pouco mais pesada e fazer coisas que antes eram peculiares aos homens, porque talvez resultante de um trauma,
entendeu? Ou por uma defesa, né? A gente ouve algumas mulheres hoje dizendo o seguinte, olha, para a filha, eu quero que você faça isso porque você não pode depender de homem. Entendeu? Já Então, ouvi isso já pode ver o quê? Ela vai fazer porque isso é uma coisa já natural dela ou porque ela não pode depender do homem. Ou porque, ao longo da história, se criou a questão de que mulher existe para casar, para ser sustentada por um marido e que o papel da mulher é tomar conta da casa e o homem de ser o provedor da casa. E quando a mulher é a provedora, o homem entra em pânico, entra em desespero, se sente menos homem. Valorizado. Menos valorizado, porque tem uma mulher que, por talentos desenvolvidos, consegue o melhor lugar na sociedade. Conceitos forjados, né, estabelecidos que acabam oprimindo muitas vezes. Vamos considerar as que a figura do homem provedor na nossa sociedade está saindo de cena. É. Né? Perfeito. E a mulher, ou seja, uma pessoa avança quando alguém dá espaço também. Também. Né? É como a frase lá do Voltaire no Princesa de Babilônia, né? Quando não se casam as moças, elas mesmas se casam. Ou seja, eu faço só porque alguém não fez ou porque realmente eu sinto vontade de fazer. Então, eu não estou colocando a mulher em segundo plano, em hipótese alguma, né? Eu daria mal quando chegasse em casa. Né? Então, a minha questão é o seguinte, eu sou plenamente a favor de que as portas sejam abertas para a mulher na sua vocação, naquilo que é o talento, naquilo que é a arte, sem que ela precise pegar no pesado e machucar as mãos. Eu já fui servente de pedreiro. Eu não acho que uma mulher ser servente de pedreiro, carregar balde de concreto, seja semear flores. É peso, entendeu? É força bruta, né? É força bruta, não é arte. Não é igual aprender todas as técnicas do karatê que eu tentei aprender e desisti. Porque aquele negócio, muito aquelas coisas todas lá, não entrou muito na minha cabeça. Deixa eu voltar mais para a minha arte também. Então, é a vocação que precisa ser incentivada, entendeu? E não como uma resposta, às vezes, até rebelde, a esse homem que acaba não sendo mais responsável, protetor, companheiro e amigo. Porque muitas vezes a mulher parte para essas funções de carregar pedra só para dizer eu sou igual, eu posso, e aí não tem nada a ver. E não é talvez igual. porque tenha falhado, né? Aham. Tenha faltado na vida dela. Então ela vai buscar isso e vai se virar, vai tentar resolver esse problema. Cissa, como foi essa tua decisão de ser karateca, né? Porque, vamos lá, você já é uma karateca, já é uma pessoa que está aí com toda essa formação. Como foi essa decisão no meio da tua família? Que tipo de barreiras você encarou? Ou não encarou barreira nenhuma na hora que você escolheu algo tão masculino? Foram várias barreiras. Eu quando me encantei pelo karatê foi através de filmes, eu era criança, mas a minha mãe não tinha a menor condição de pagar uma academia. E não existiam os projetos sociais que existem hoje. Não existia nenhum tipo de projeto do governo, nenhuma escolinha próxima, absolutamente nada. Ou você entrava para uma academia e pagava, e eu não tive essa oportunidade, então só ficou no coração aquele sonho. E quando eu entrei pela primeira vez numa academia, eu tinha 21 anos, fui assistir uma aula. Na verdade, eu fui para a academia para procurar ginástica, porque as amigas queriam fazer ginástica. E eu ouvi os gritos do Kiai, né, do treino, e eu perguntei para a secretária se podia assistir, ela falou que podia, e eu fui para a sala, era uma sexta-feira. Quando eu entrei na sala, eu fiquei fascinada, encantada. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Fiquei encantada, eu acho que meus olhos brilharam naquela hora. Eu me matriculei naquele mesmo dia, consegui um kimono, no dia seguinte consegui um kimono emprestado. E no domingo eu ficava treinando na frente do espelho os gritos que eu ouvi na academia e o que eu via no filme, né? E quando foi segunda-feira eu estava realizada na aula, na minha primeira aula. E fascinada, encantada, e fui embora. Tinha só uma única menina na academia e ela faltava muito. Mas eu sempre ouvi as pessoas falarem, ai, não vai me bater não, ai, isso é muito violento, o karatê é muito violento. E, na verdade, não é. A primeira decepção minha foi que eu não ia poder bater em ninguém. Eu queria lutar para bater em quem folgasse comigo, em quem me desafiasse ou me olhasse torto. Eu entrei com essa intenção, né, de aprender a lutar, até pela linguagem da minha história, de me defender, de ter que brigar pelo meu sustento, meu pão de cada dia.
E eu me identifiquei muito com a luta por isso, mas quando eu falava para alguém que eu era faixa preta, ai, não vai me bater, ai, amigo, amigo, sempre tinha essa brincadeirinha, ó, nós somos amigos dela e tal. Porque as pessoas assimilam, associam, né, o karatê com a violência. Com a violência. Você sofreu preconceito? Muitos, muitos. Todas as vezes que eu ia para uma competição, ou todas as vezes que eu saía para representar o país ou o meu estado, sempre tinha alguém que discriminava, até porque a prática feminina era muito reduzida. Hoje não, hoje a gente já tem várias equipes femininas, inclusive turmas específicas e horários específicos só para as meninas. Então, no começo foi bem difícil, mas quando você tem sonho, ninguém arranca seu sonho do coração, né? Podem tentar impedir, tentar colocar empecilhos, pedras, mas você vai driblando e vai em frente. Uma coisa interessante aí nela, que ela colocou, ela não foi por uma imposição, não é isso? Você não foi por uma proibição, porque às vezes quando alguém proíbe, você não pode. Aí ela pode tomar a decisão. Teima e vai. Então, ela foi por um sonho, por uma questão natural, pela espontaneidade, por uma vocação. Eu acho muito legal isso. O que mostra, de novo, que essa questão de masculino e feminino são construções ideais, né? Ela viu um filme e despertou isso. Não foi a mãe, não foi o pai, não foi experiência vinda de casa. Enfim, eu acho que quando a gente pode pensar que homens e mulheres têm, em alguns momentos, posições femininas e em outras posições masculinas, eu acho que perde o peso dessa obrigação de que o homem tem que ser viril e a mulher tem que ser passiva, né? Porque se mistura. Essa questão dos estereótipos ou das marcas, né? Mais do que estereótipos, né? Porque já não são estereótipos, são esses paradigmas que a sociedade criou em relação a pode ou não pode, homem isso, mulher aquilo. Que tipo de impacto tem trazido para o nosso momento social atual? Como isso tem afetado a nossa sociedade, as nossas crianças de um modo geral? A gente vai para o intervalo e eu volto com essa questão, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.